Olá, galerinha! Espero que não tenham abandonado a ideia de ver o nosso anexo à aula das Constituições no Brasil. E aqui eu estou trabalhando com um exemplo de inconstitucionalidade. E ele é o projeto Escola Sem Partido. Nós só podemos ou conseguimos entender o que vem a ser esse fenômeno a partir, da análise da nossa sociedade nos últimos anos. Desde 2013 e 2014, a nossa sociedade, a brasileira, ela tem se polarizado. Então, uma parte da sociedade está à esquerda, e a outra parte está mais à direita. Apesar dos pesares, às vezes nós temos algumas confusões dentro dessa ideia do espectro político. Mas enfim, essa escola sem partido é uma reação, é um exemplo de reação ou de algo de ser reacionário às mudanças em curso, que aconteceram no Brasil desde aí do final do século XX, começo do século XXI. Então nós, no passado, representamos uma sociedade extremamente patriarcal, machista, antidemocrática, e desde os anos 90 nós estamos experimentando um pouco mais de liberdades, certo? Há um pouco de ascensão social, de emancipação social, de um início, um despontar, de respeito a minorias, etc. e tal. Então, esse projeto Escola Sem Partido, ele partiu da iniciativa de alguns grupos da sociedade civil, pessoas que se colocam como conservadoras. Eu acho que elas não são conservadoras, eu acho que elas são reacionárias. O conservador, eu estudei na minha graduação em Ciências Sociais, eu estudei o pensamento conservador, e o pensamento conservador ele admite sim mudanças sociais no sentido de abertura, no sentido de progressismo, certo? O reacionário é aquele que ele quer voltar a uma etapa anterior, certo? Então, na visão desse escola sem partido, as escolas públicas principalmente, elas se tornaram em laboratórios de doutrinação ideológica, em temas políticos, antirreligiosos e sexuais em sala de aula. Então, na visão dessas pessoas, os professores, a maioria fazem doutrinação esquerdista, socialista, petista, seja lá o diabo que for, ok? Ensinam as crianças a serem homossexuais, a experimentarem coisas, tá entendendo? Então, na acusação deles é essa. Então, tipo assim, eles não sabem diferenciar o que é uma educação sexual, que é extremamente necessária para a criança. Estou falando aqui em 27 de agosto de 2020, certo? Na semana passada, uma menina abortou, uma menina de 10 anos abortou, porque ela era estuprada, por um tio desde os 6 anos. Então, em certas famílias, falar de sexo é tabu. E algumas famílias, por manter esse tabu, não ensina a seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, sei lá, o que representa o sexo para a manutenção da vida ou para as manutenções dos desejos subjetivos, certo? Sempre taxando o sexo como algo ruim. Então, dando abertura para acontecer uma coisa como essa. Então, para questões de saúde pública, a educação sexual ela é importante. Não é ter aula de sexo,
de Kama Sutra, do que tem que ser feito, certo? É algo que envolve na biologia, principalmente nas aulas de ciências, para o sexto ao nono ano, certo? Enfim, na visão dessas pessoas, a doutrinação ideológica. E aí, né, chega-se a absurdos da história da mamadeira de piroca, aquela coisa toda absurda e bárbara que se falou nos últimos tempos, né, notícias falsas. Então, nesses projetos, caberia punição para os professores que se enquadrassem dentro daquilo que eles entendem como doutrinação ideológica. Então, por exemplo, eu sou professor de sociologia, eu vou falar de Marx, eu vou estar cometendo um crime. Em todos os países do mundo desenvolvidos, Marx faz parte da grade de ensino. Por quê, gente? Porque Marx foi uma das primeiras pessoas a entender o funcionamento do capitalismo, certo? Nem tudo que ele analisou e escreveu, certo, hoje procede, mas ele foi uma das primeiras pessoas que fez isso. Então, eu não posso falar de Marx. Se eu falar de Marx, eu vou ser punido, certo? Então, isso afeta, dentro da nossa última Constituição, isso afeta a liberdade de cátedra, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Então, essas liberdades, elas vão possibilitar o debate de ideias. E dentro de uma democracia, o contraditório, choque entre ideias, né, ele é fundamental para o aprendizado, ele é fundamental para a evolução do estudante, desde o sexto aninho até o nono ano, o colegial, certo? Então, isso afetaria o desenvolvimento social, pedagógico dos alunos, certo? Ia promover um ambiente de controle social, que é um dos temas que a gente trabalha também em sociologia. Poderia haver perseguição aos profissionais, uma limitação da liberdade de ensinar, o medo preponderando, certo? A limitação da cidadania. E aquela coisa, certos assuntos é a família que tem que falar, mas a família não fala. Em certas famílias que são mais religiosas, o sexo é tabu, né? Ele não se fala de sexo. Então a criança não vai ter as orientações necessárias para a sua vida em sociedade, tá certo? Então, na opinião de Nina Beatriz Ranieri, que é especialista em direito constitucional pela USP, né? Essas propostas, elas ferem o artigo 206 da Constituição, que garante a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Lógico, gente, que existem pessoas, sim, né, que tentam, né, dão as suas aulas carregadas aí de valores. Então o cara está mais numa espécie de catecismo revolucionário, o catecismo político, do que ensinando. Então aos alunos é preciso apresentar várias perspectivas de ensino, né, de matrizes, de filosofias, né? E aí o aluno é que, a partir desse choque de ideias, desse contraditório, ele vai formar a sua opinião, certo? Então, nas palavras de Ranieri, aí, a Constituição prevê expressamente o que se convencionou chamar de liberdade de cátedra, que significa que, em sala de aula, respeitadas as diretrizes e o currículo, há liberdade de expressar suas opiniões e ideias. Não tem fundamento proibir. É uma lei fadada ao insucesso. E, melhor dizendo, é uma lei fadada ao engavetamento, certo? E, felizmente, né, essa última notícia mostra para a gente aí, né, projeto Escola Sem Partido, que propõe censura, é arquivado na Câmara. Então, todas as câmaras ou assembleias legislativas que aprovaram projetos como esse,
eles feriram, certo, a Constituição Federal de 88 e certamente, né, o Superior Tribunal de Justiça, o STF Federal de Justiça, vai dar a sua sinalização para que esse projeto ele é inconstitucional. Então vai haver fatalmente uma reversão e esse projeto vai ser indeferido. Ele não vai ser deferido, ele não vai ser posto em aplicação, em funcionamento, tá certo? Então esse é um exemplo de inconstitucionalidade, né? Aqueles que estudam direito, que perceberem que eu falei alguma coisa aqui, né, fora dos termos do direito, peço perdão, mas, né, é alguém leigo na matéria. Então é isso. Valeu? Então um abração para vocês e até mais.